Dando continuidade, né, vamos começar Marcos 8. A segunda multiplicação de pães e peixes também está em Mateus. Apesar dele já ter feito o primeiro milagre, era como se fosse algo novo para os discípulos. A situação daquelas pessoas com fome e eles impotentes em servi-los. Acredito que Jesus esperasse que eles dissessem: ora, Jesus, faz aquela multiplicação de novo, faz outra vez, tu tens esse poder, nós não temos pães aqui e tem toda essa gente aqui, tu podes fazer, né? Eles podiam ter falado para Jesus dessa forma. E não a preocupação de como satisfazê-los aqui no deserto, como nós vamos comprar coisas para saciar a fome de tanta gente, né? Eles tinham se esquecido da primeira multiplicação. Nos dias de hoje, muitas das vezes, quando nos deparamos com um problema, agimos como aqueles discípulos, né? Nos esquecemos que Jesus, ele pode fazer de novo. Então, é na questão da sua saúde, é na questão de um problema familiar, seja no que for, lembre-se, Jesus, ele pode fazer de novo, ele é o mesmo, né? E ele faz quantas vezes for preciso. E ele pegou os 7 pães, deu graças e entregou aos discípulos para distribuírem. Depois pegou uns poucos peixinhos e também deu graças, e os discípulos distribuíram. 4.000 que comeram. Aqui não sabemos se são só homens ou se também tinham mulheres e crianças. Aqui só falam que 4.000 comeram, né? É interessante que a gente só vê essas duas passagens. Mas vamos pensar um pouquinho. Jesus, será que depois não teve mais ninguém com fome, né? Ou Jesus se cansou de fazer a multiplicação dos pães? O que será que aconteceu? Eu acredito que os discípulos aprenderam a lição. Então, quando tinha multidão, eu acredito que os próprios discípulos já chegavam para Jesus quando disse: Senhor, precisa fazer de novo. Eu acredito que tenha acontecido isso. Porque a fome, ela permanecia, lógico, né? Como nos nossos dias. Então, assim, para não ter mais nenhuma multiplicação, o Senhor não se zangou, ele não disse: não faço mais milagre, né? Ele estava sempre pronto a fazer. E como sempre tinha multidão, e com certeza multidão com fome, eu acredito que ele tenha feito muitas outras multiplicações, como faz nos nossos dias, né? Quantas vezes ele multiplica a despensa do abatido? Quantas vezes, né? Então, vamos lá. Isso é uma opinião minha, tá, gente? O fermento dos fariseus também está em Mateus. Foram para Dalmanuta. Sua localização, ela é desconhecida. Mas como antes eles estavam em Decápolis, pegaram o barco e atravessaram, provavelmente é uma região próxima da Galileia. Com certeza não era cidade livre, com certeza era uma cidade dos judeus, porque lá tinha a presença dos fariseus, né? Os fariseus desafiaram a Jesus em relação a sinal do céu. Jesus diz que aquela geração não receberá sinal algum e entra no barco. Jesus fala para os seus discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus, se referindo à doutrina, e do fermento de Herodes em relação ao homem mundano. Os discípulos, como haviam se esquecido de levar pão, achavam que Jesus estava falando de pão, né? Quando começam a discutir, Jesus pergunta: por que estão discutindo? Não compreenderam ainda? Não lembram dos milagres? Não entendem que não tem nenhum problema em providenciar pão? Ele podia fazer quantas vezes ele quisesse. E lembra-os que alimentou milhares de pessoas. É como se os discípulos estivessem anestesiados, né? Por isso não se lembravam dos milagres. E eu creio que a partir daqui foi tipo um sacode que Jesus dá neles, que a gente não vê mais essas passagens de multiplicação. Cura de um cego em Betsaida. Essa passagem só é encontrada aqui em Marcos. Foi a que a gente falou no 7, não o mesmo milagre, né, mas é a mesma referência. Essa cura está associada ao surdo do capítulo 7, 32 e 37 de Marcos, né? Com a vinda do reino de Deus, e profetizado em Isaías 35:5, que os cegos veem e os surdos ouvem. Não deixe de ler todo o 35, que é muito interessante. Jesus pega o cego pela mão
e leva-o para fora da aldeia, para fora de Betsaida, né? Esse milagre é feito em duas partes. Primeiro, Jesus cospe nos olhos do cego e impõe as mãos, perguntando se ele via alguma coisa, ao que ele responde que via homens, mas via homens como árvores que andam. Então ele não estava tendo uma visão nítida, né? Num segundo momento, Jesus põe novamente suas mãos nos olhos e ele fica totalmente curado. E Jesus o despacha dali mesmo, quer dizer, fora da aldeia, né? Ordenando que ele não entrasse na aldeia. A confissão de Pedro. Essa passagem também está em Mateus. Nessa passagem, Jesus começa a anunciar sua morte, que seria necessário que padecesse, que fosse rejeitado, que fosse morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele falava isso abertamente. Pedro repreende Jesus, mas por aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus olha para os discípulos e repreende a Pedro. E ordena a Satanás que saia de diante dele. Não era Pedro quem falou, mas Satanás falou através dele. Cada um deve levar a sua cruz. Está também em Mateus. Jesus está dizendo que caminhar com ele é renunciar ao seu eu todos os dias. É não ter visão egoísta. E quando o homem caminha na sua própria força, na sua própria visão, perde a sua vida no sentido de salvação. E quando abre mão de sua vida e olha para o reino e busca Jesus, alcança a salvação. E ele faz uma pergunta que é importante até para os nossos dias. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Né? É para a gente pensar. Porque o reino de Deus, ele está aí e é para ser conquistado. E a gente não pode abrir mão disso, né? E às vezes a gente tem optado por outras coisas que não vai nos levar para a glória. A gente tem que fazer uma análise da nossa vida diariamente, né? Não é fácil. E Jesus declara que quem se envergonhar dele no grande dia, ele também será... Que quem se envergonhar dele, ele no grande dia, também se envergonhará do homem que agir assim. Então, a gente tem que pedir ao Senhor para nos fortalecer, para o Espírito Santo nos conduzir e que a gente tenha desejo, né, de melhorar. A gente precisa melhorar. Todo dia é dia da gente melhorar, né? A gente pode estar achando que nada está acontecendo. A gente está lendo, coisinha chata, né? Outra historinha igual de Mateus e muita gente desiste. Muitos já desistiram, para ser franca, né? Mas assim, as pessoas não entendem que é a vida delas, é para elas. Todo investimento que você fizer na sua vida espiritual é para você. Você que vai crescer, você que vai multiplicar, você que vai ser o proclamador da palavra de Deus para sua família, para os seus amigos. Tudo que você conquistar, você vai abençoar outras pessoas. Então é assim, não desista, meu querido, não desista. É muito importante a gente estar nesse tempo nos dispondo a buscar o reino de Deus, a buscar. E aí nessa coisa que a gente acha às vezes que a Bíblia, coisa chata, muita gente não consegue ler nenhuma página, né? E aí eu me lembro, eu vou até ilustrar aqui, que o João Ribe Palharim, ele gostava, né? Não sei nem onde que ele anda atualmente, mas ele gostava de fazer umas ilustrações do Reino de Deus na Rádio Melodia, são uns anos atrás, e uma vez ele falou uma passagem que eu nunca mais me esqueci, que era um rapaz, um seminarista, que chegou para o pastor e disse, olha, eu vou sair, não quero mais, não aguento mais ler a Bíblia, na minha vida não acontece nada, e eu vou desistir. E aí, eu não sei nem se eu já falei isso aqui, que eu falo isso para tantas pessoas, mas se eu falei, eu vou falar novamente. E aí o pastor pega um cesto de palha e fala para ele, vai lá no riacho e traz para mim cheio d'água. E ele volta com o cesto, chega vazio. E ele diz, não, olha, eu enchi até a boca, mas entornou. Se foi pelo cesto, né? E ele volta novamente e volta no riacho inúmeras vezes. E a última vez ele fala, não vou mais não, olha só, eu não consigo chegar com água aqui. E o pastor fala para ele, olha bastante para o cesto, olha bem, você vê alguma mudança? E ele diz, não, eu só estou vendo que ele ficou mais limpo nessas idas e vindas, né? E o pastor diz a ele, assim é a nossa vida, na leitura da palavra de Deus. A gente vai lendo,
Você vai ler o Salmo 23 1 milhão de vezes. Cada vez que você lê, ele vai ter uma revelação, né? E cada vez que você lê, a sua alma vai ser lavada. E aí ele diz que assim é a nossa vida. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente é lavado. E a gente vai ficando mais limpo. A gente não percebe, mas coisas grandes estão acontecendo. Você pode estar certo disso. Que nada é em vão. Nada é em vão. Tá bem? Então vamos lá, até amanhã. Eu espero que você se motive, que você continue. E eu tenho certeza que nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Tá bem? Fiquem com Deus.